Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Jó capítulo 1, versículo 1, a gente entender o contexto da mensagem até o versículo 10. Amém? Vamos ler comigo. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Observa que o versículo 1 fala da pessoa de Jó. Presta atenção. O versículo 1 não fala o que Jó tinha. Fala quem Jó era. Entende? O versículo de Jó não fala das bênçãos que Jó recebeu. Fala do caráter que Jó tinha. Novamente, olha o caráter do homem. Na terra de Uz, ou seja, em Nova Carapina, na Serra, aqui no estado do Espírito Santo, na rua que você mora, vive um homem ou uma mulher chamado, qual é o seu nome? É você mesmo. Você não era, você é um homem e uma mulher íntegro ou íntegra, justo ou justa, temia Deus e evitava fazer o mal. Primeiro, qualidades internas. Quem ele era? Quem ele era? Jó. Como Jó se comportava? Aí vai dizer aí, ó. Ele era um homem íntegro, fala de integridade. Integridade fala de característica interna. Quem ele era? O homem que ele era. Entende? E diz, ele era justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Que qualidade, hein, irmão? Que coisa linda. Agora, primeiro, quem ele era. Versículo 2. O que ele tinha. O que Jó tinha por ser esse homem tão fiel ao Senhor. Então, quem é fiel sempre é abençoado. Versículo 2. Diz, tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Ele tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então observa aqui primeiro, fala quem Jó era. Fiel ao Senhor, íntegro, justo, temente a Deus. Versículo 2 e 3 em diante. O que ele tinha, ou seja, tudo aquilo que você passa a ser diante de Deus, você será recompensado. Não é o interesse de ter, porque todo aquele que passa a ser diante de Deus, um homem fiel, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, ele vai obter, ele vai conquistar, ele vai alcançar. Isso é a lei da semeadura. É a lei do comportamento, da forma que você se comporta hoje, você será amanhã. O que você tem hoje é resultado do seu comportamento de ontem. Novamente, o que você tem hoje é resultado do comportamento de quem você era ontem. O que você terá amanhã será resultado do seu comportamento hoje. Ok? Jó era alguém fiel e ele tinha. Ele conquistou. Ok? Vamos lá. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa,
um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois Jó pensava, o que Jó pensava? Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Um homem, um sacerdote que intercedia pelos seus filhos. Só dele pensar que os filhos estavam pecando no íntimo, Jó levantava cedo para se santificar e para purificar os seus filhos. Você tem filho, você que é pai, você que é mãe, o que você tem feito pelos seus filhos? Você que é pai, que é mãe, você critica mais os seus filhos ou você intercede mais por eles? Pai não critica filhos, pai ora, pai intercede. Pai vai corrigir, mas o pai intercede pelos seus filhos. Você entende isso? Agora você vai perceber comigo que no versículo 6, presta atenção, vai entrar o desagradável na história. Entende? Falamos de Deus, falamos de Jó, falamos de quem era Jó, falamos do que Jó tinha e falamos do que Jó fazia. Agora vai entrar um desagradável, um não convidado na história. E aí vamos chegar ao versículo 9 e aí vai começar a minha pregação. Versículo 6. Certo dia, os anjos ou os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás, está aqui escrito, ó. E Satanás, que significa adversário. Que significa adversário. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, presta atenção. Agora uma conversa de Deus com o maligno. Uma conversa de Deus com o seu adversário. Presta atenção. A sua luta não é contra carne e sangue, ou seja, não são contra pessoas. A sua luta é contra o inimigo. É contra Satanás. É contra o adversário. E observe a conversa de Deus. Deus vai interrogar o nosso adversário, aquele que é contra nós. Também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? A pergunta de Deus. De onde você veio? Alguém fala assim: Satanás vem do inferno. Deus diz. Ele disse a Deus: de perambular pela terra e andar por ela. Olhem para cá. Não se arrepie, não fique com medo. Está na Bíblia. Deus perguntou a Satanás: de onde você veio? Ou aonde você estava? Ele disse: de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, onde o inimigo está? Atuando na terra. Foi ele que disse isso. De onde você veio? Ou seja, qual lugar que você mais gosta de habitar hoje? Ele disse aqui: de perambular pela terra e de andar por ela. Não precisa de avião, está andando por aí. Agora vamos perceber o seguinte: o Jó, lá do versículo 1, lembra o homem? Quem ele era, o homem que temia Deus. Esse Jó, primeiro, nos versículos primeiros, no versículo 1, quem fala sobre Jó é o escritor. Alguns dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Não sei se você sabe isso, só para poder abrir um leque de conhecimento para você. Jó, ele está dentro dos livros ali no Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele está entre os patriarcas. Porque a história de Jó se entende que foi lá no tempo de Abraão, ali no tempo dos patriarcas. Então Jó está lá no tempo de Abraão.
Entende? Aí, segundo estudos, Moisés tenha sido o escritor, porque Moisés ouvira sobre Jó e escreveu a história de Jó, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos observar, versículo 8. Deus continua falando com o adversário. Disse então o Senhor a Satanás. Que Deus disse a ele? Reparou em meu servo Jó? Olha só, Deus tinha tanta coisa para falar sobre a terra, presta atenção. O inimigo disse a Deus que ele estava na terra dando uma volta. Deus tinha tanta coisa para falar sobre a terra. Deus podia dizer, inimigo, cabeça rachada, você viu o mar, como o mar é bonito, né? Deus poderia dizer assim, você viu as cachoeiras que eu fiz? Deus poderia dizer, você viu a areia da praia como é linda? Deus poderia dizer, você viu as árvores que eu criei? Mas olha só, tanta coisa na terra, tanta gente na terra. Olha o que Deus pergunta a ele. Reparaste em meu servo Jó? Que isso, irmão? Que isso? Que exclusividade é essa? Que homem diferenciado é esse? Deus tinha tanta coisa para perguntar ao inimigo, mas Deus faz uma ênfase. Deus destaca quem? Reparaste em meu servo Jó? Fala assim, de tudo que há no mundo, você precisa ser um diferencial neste lugar. Precisamos ser um referencial na terra. Tem tanta coisa bonita na terra, mas Deus pergunta, você reparaste o meu servo Jó? Que isso, é fantástico isso. Agora você vai perceber o seguinte, e Deus vai dizer, Deus falando de Jó, não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele. É Deus falando de Jó, não é mais o escritor não, é Deus. Não há ninguém na terra como ele. Primeiro, irrepreensível. Segundo, íntegro. Terceiro, homem que teme a Deus. Quarto, que evita o mal. Irmãos, presta atenção. Ser elogiado pelas pessoas é muito bom. Mas imagina ser elogiado por Deus, irmão. Isso é fantástico. Você entende isso, irmão? É Deus falando de Jó. Você viu ele lá? Você observou a estrela que brilha lá? Você observou meu filho que vive lá? E Deus fala com ele, olha, esse meu filho, não tem ninguém como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Senhor, nos dê um coração de Jó. Presta atenção, irmãos. Se você veio ser ministrado, presta atenção. Que Deus nos levante como referencial. Que Deus nos levante como alguém diferente. Que Deus nos levante como alguém irrepreensível. Que Deus nos levante como alguém íntegro. E que Deus nos levante como alguém que teme a Ele. E que evita o mal. Evitar o mal. O mal está aqui na minha frente, eu desvio pelo outro lado. Jó desviava do mal, ok? Agora vai entrar minha pregação. E vai te assustar. Vai te assustar. Versículo 9. É isso aqui que eu quero pregar, ó. Olha o que Satanás vai falar. Satanás diz: será que Jó, olha o que ele disse a Deus, será que Jó não tem razões para temer a Deus? E Satanás vai observar algumas coisas em Jó. Acaso não puseste, primeiro, uma cerca em volta dele, da família dele,
e de tudo que ele possui. 2. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Presta atenção. O inimigo fez 3 observações sobre Jó. A pergunta é: o que o diabo viu em Jó? Deus perguntou: reparaste o meu servo Jó? Foi Deus que perguntou. Agora o inimigo vai responder o que ele reparou em Jó. Novamente, vamos ler, eu e você. Presta atenção. Versículo 9. Ele disse: acaso, ele disse a Deus, acaso não puseste, primeiro, uma cerca em volta dele? Segundo, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O que falar de Jó, irmãos? Presta atenção. Deixa eu olhar para você. Muitas vezes você e eu não sabemos o que Deus tem feito por nós. Tem muito crente que está na igreja e não sabe, não reconhece, não confessa, não declara o que Deus tem feito na vida dele. O tema é: o que o diabo vê, que o crente também precisa ver. O que o diabo vê, que o crente também precisa ver. O inimigo vai ver 3 coisas em Jó. 3. Primeiro, vamos ler comigo. Primeiro, olha o que ele disse, versículo 9. Acaso Deus não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Ou seja, a primeira coisa que o diabo viu em Jó foi uma cerca, ou seja, proteção. A primeira coisa que o inimigo vê num cristão é a proteção de Deus. Deus perguntou: você reparou no meu servo Jó? Ele disse: eu reparei. E por acaso o Senhor não colocou uma cerca em volta dele? Uma cerca sobre a família dele? E tudo que ele possui é cercado. O que o diabo sabe sobre nós, que nós às vezes não sabemos. O que o diabo sabe que nós temos, que nós muitas vezes não reconhecemos: a proteção. Você é protegido, rapaz. Você é cercada, moça. Você é cercado, rapaz. Às vezes estamos aí com medo. A violência, isso, a guerra, aquilo. De fato o mundo está violento, mas nós não estamos debaixo do espírito do mundo, nós estamos debaixo do espírito de Deus. Irmãos, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aqui nessa passagem, o diabo está entregando, ele está revelando aquilo que o crente muitas vezes não sabe. A gente acha que é pobre coitado, que é miserável, que é coitadinho. A gente acha que a gente é isolado, é abandonado. A gente acha que a gente é esquecido, que a gente é desprezado, que a gente é humilhado. A gente acha tudo de ruim sobre nós, tudo. Talvez aqui eu prego para alguém que está aí chorando pelos cantos. Porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meus irmãos não ligam para mim. Para com isso, rapaz. Sabe que o diabo sabe que você não sabe? Que na presença de Deus você é protegido por Deus. Deus disse: reparaste no meu servo Jó? O diabo disse: sim, reparei. Acaso não cercaste a vida dele? Que coisa linda. Agora a pergunta é: por que o diabo viu a cerca sobre Jó? Certo, porque ele viu. Certo que talvez no coração ele já tinha tentar Jó. Ele já tinha olhado na terra: eu vou destruir esse cara. Ele consegue? Não. Ele tem que conversar com aquele que te protege.
A Bíblia diz, o Senhor diz: não tocarás o meu ungido. Aleluia. Não maltrateis os meus profetas. Davi sabia, Davi disse, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi disse, Salmo 27, ainda que acampe um exército contra mim, ainda assim eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Faça assim pro seu irmão, para de medo. Em Cristo você está cercado. Estamos cercados. Salmo 139, quando fala da onipresença de Deus, o salmista fala bem assim, ó, para onde eu irei? Se eu me levanto, o Senhor sabe, se eu acordo, o Senhor sabe. O Senhor está na frente, está por trás, está em cima, está embaixo. Estamos cercados pela glória de Deus. Cercado. E aí o que é assustador é que o diabo sabe disso e muitos de nós não sabemos. Vou sair no bairro não, porque é violento. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Presta atenção. Deus tem proteção para aqueles que temem o seu nome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa cerca, nossa proteção. Interessante que o diabo fala bem assim: por acaso não cercaste a vida dele? É uma cerca, irmão. O que os olhos humanos não vê. Existe uma cerca espiritual. A gente não vê, mas o diabo viu. O diabo viu uma cerca que protegia Jó. Já observou o que significa uma cerca? Proteção. Quando alguém tem um lote, o que ele faz? Vai cercar para dizer o seguinte: tem dono, tá? Invade não. A cerca quer dizer limite. Existe um limite entre o mal e você. E qual é esse muro do limite? Deus. Deus. Que coisa linda. Você é um lote cercado. Você é um campo comprado. O Senhor te comprou a preço de sangue, o sangue precioso. Está cercado, irmão. A segunda coisa que o diabo viu em Jó, que nós também precisamos ver em nós. Olha só a parte B do versículo 9. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. A primeira coisa que o diabo viu foi a proteção nos filhos de Deus. A segunda foi a bênção dos filhos de Deus. Você observa, o diabo primeiro vê uma cerca em nós. Segundo, ele vê a bênção sobre nós. Tu mesmo tem abençoado tudo que ele tem. Ou seja, em Cristo você é um abençoado. Sabe o que significa a palavra abençoado? Olha para cá. Eu estou te revelando uma verdade que você muitas vezes não sabia. Sabe o que significa abençoado no original? É aquele que está autorizado a prosperar. Abençoado é autorizado a prosperar. A sua prosperidade não é ilegal. Novamente, a sua prosperidade não é ilegal. A Bíblia diz que o diabo disse: olha, eu reparei que o Senhor tem abençoado tudo o que ele faz. Tudo que Jó fazia. O diabo dizia: é bênção. Deus, o Senhor abençoa tudo que Jó faz. Se Jó dizia: eu vou agora abrir, sabe, um hortifruti. E aí era o melhor hortifruti da cidade. Jó dizia: não, eu vou parar de trabalhar com verduras e frutas. Eu vou abrir uma padaria. A padaria era a melhor de Uz.
Jó dizia: eu vou parar de trabalhar com pão, eu vou abrir um açougue. O açougue era o melhor da cidade. O diabo disse: olha, Senhor, tu tens abençoado tudo que ele faz. Deus é aquele que abençoa o que você faz. Você entende isso? Esses dias um pastor comentou que o irmão teve na igreja. Eu estava reclamando, o irmão dizendo assim: ah, pastor, estou muito tempo desempregado, não consigo nada para trabalhar. O pastor disse para ele assim: ó, quantas igrejas tem aqui nesse bairro? Ele disse: ah, deve ter uns 50, 60, 70. O pastor disse: ó, se você colocar um carrinho de pipoca na frente de cada igreja dessa, você vai ficar rico. Ele dizia: mas eu quero ser um empresário. O pastor disse: se você começa a trabalhar com um carrinho, Deus vai te abençoar. Você terá 2, 3, 4. E aí, trabalhar com pipoca, não precisa ter uma faculdade de pipocologia, né? Não precisa. Fazer uma faculdade de pipoca. Você é um pipicólogo, ou pipipólogo, né? Não precisamos disso. A Bíblia diz que o diabo percebeu que tudo que Jó fazia, Deus abençoava. Irmão, você é um abençoado. Você foi autorizado a prosperar. E quando o diabo viu isso, ele viu o quê? Olha, o versículo 1 vai dizer o seguinte aqui, vou ler. O que Jó tinha? Ele tinha 10 filhos, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, né? 500 juntas de boi. Ele tinha muita gente ao seu serviço. Jó era o homem mais rico do Oriente. Por quê? Porque tudo que ele fazia, Deus abençoava. Abra assim tuas mãos. Abre tuas mãos. Se você estiver desempregado, presta atenção nessa noite. Está desempregado? Abra tuas mãos assim, vai, abre aí. Isso. Eu profetizo que em Cristo Jesus Ele te dará habilidade, criatividade para prosperar. Presta atenção. Talvez você tenha um negócio no seu coração e você pensa: será que esse negócio vai dar certo? Então deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Em Cristo, faça que já deu tudo certo. Estou desafiando você. Se você tiver uma direção de Cristo para abrir, quem sabe, um pequeno negócio, você vai prosperar. Quem disse isso? A palavra de Deus. Se até o inimigo sabe o que você é capaz, então acorda. Desperta, crente. Acorda, igreja. O inimigo sabe que nós somos abençoados e nós não sabemos. Você pergunta um crente: como vai essa vida? Está indo, mais ou menos. Pastor, se não fosse as dificuldades da vida. Não, se não fosse dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem aflições. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Agora, somos abençoados. Êxodo 23, por favor, Eric. Observa esse versículo comigo. Eu quero te alimentar de palavra, de vida. Êxodo 23, 25. Olha que a Bíblia diz. Primeiro, para você prosperar, para você ser abençoado, é isso aqui, ó. Primeiro, prestem culto ao Senhor. Quer ser abençoado? Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. E Ele disse: tirarei a doença do meio de vocês. Deixa aqui. Deixa esse versículo aqui. Isso é Bíblia, rapaz.
Isso é palavra de Deus. Isso é alimento eterno. Isso é palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não é pobre coitado. Você não é esquecido. Você não é derrotado. Você não é qualquer um. A Bíblia diz que em Cristo você é abençoado. Pastor, como o senhor vê a igreja? Bênção. 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 As pessoas veem a igreja como um campo de guerra. Eu vejo a igreja como um cantinho, um treinamento para o céu. As pessoas veem a igreja como um edifício que eu vou 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Eu vejo a igreja como a minha casa. O meu lugar onde eu estou sendo preparado para servir outros lá fora. Fala assim para o seu irmão, acorda. Não, fala para ele, acorda. Veja, você é um abençoado, rapaz. Você é abençoada. É isso que nós somos. Nós somos abençoados. Agora alguém pergunta assim, pastor, quantas bênçãos, presta atenção, quantas bênçãos Deus tem para nós? Quantas bênçãos? Pastor, como eu posso ser abençoado? Só existe um caminho para ser abençoado: Jesus Cristo. Vou te mostrar, e você vai decidir sua vida. O que o diabo vê, que todo crente precisa ver. Primeiro, somos protegidos. Segundo, somos abençoados. Efésios 1, versículo 3, Eric, por favor. Quantas bênçãos Deus tem sobre nós, olha aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas bênçãos? A quantidade de bênçãos que Deus tem para você. Todas. Você acredita nisso? Você está entendendo isso? Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos Jesus tem sobre nós? Todas. No campo, na cidade, na praia, todas. Não importa o que você faça, presta atenção. Fazer naquilo que louva a Deus. Não importa o que você faça. Nós temos garantidas todas as bênçãos em Cristo Jesus. Terceiro, o que o diabo vê, que todo crente precisa ver. Vamos ler comigo, versículo 9, parte C, última parte. Diz aí. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O que o diabo está vendo aqui? Multiplicação. Ele viu que somos protegidos, ele viu que somos abençoados, e ele viu que tudo que nós fazemos é multiplicado. Sabe quantas pessoas começaram essa obra aqui em Nova Carapina? 4 pessoas. Veja quantos tem aqui dentro. Isso porque tem alguns que não vieram. Começamos com 4, 2 famílias. Estamos em mais de 100. Multiplicação. Agora, quando falamos de multiplicação, nós lembramos daquilo que Cristo tem para nós. Presta atenção. Talvez você diz bem assim, pastor, o que eu tenho hoje não é muito. Mas a Bíblia diz que Deus fez que Jó fosse o homem mais rico do Oriente. Está na Bíblia aqui. Jó se tornou o homem mais rico do Oriente, porque Deus o protegia, porque Deus abençoava e multiplicava os rebanhos de Jó.
Os rebanhos de Jó estavam sobre toda a terra. Deus estava multiplicando aquilo que Jó tocava. Jó tocava, Deus abençoava. Presta atenção, não importa o tamanho ou a quantidade daquilo que você tem. Se você confiar nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar tudo que você tem. Presta atenção, o pouco na sua mão sempre será pouco. Novamente, o pouco na sua mão sempre será pouco. Alguém um dia disse assim, pastor, sabe por que eu não dou o dízimo? Aí o pastor perguntou, por quê? Ele disse assim, porque eu não tenho dinheiro. E o pastor disse, mas sabe por que você não tem dinheiro? Porque você não dá. Porque quando você come o seu pouco, vai acabar. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, e não ao que come tudo. Deus dá semente ao que semeia, e não ao que come a semente toda. Imagina se o agricultor pegasse as sementes do milho e comesse todas as sementes do milho. Ele ia ter colheita? Não. Não. Você precisa semear aquilo que está em suas mãos. Mateus, por favor, Eric, 14, versículo 19. Havia uma multidão aqui, quase 15 mil pessoas, contando com mulheres e crianças. E Jesus disse, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Você conhece a história? Existia uma multidão com fome, faminta. E Jesus perguntou à igreja, aos discípulos, vocês podem conseguir alguma coisa para alimentar o povo? E os discípulos diziam assim, Senhor, nem se tivesse X dinheiro, daria para alimentar esse povo. Deus percebeu, Jesus viu que o crente não via aquilo que eles tinham. Pedro, você acha que pode alimentar esse povo? Não, Senhor, tem muita gente. Nem se comprasse a padaria toda, Senhor. Não tinha pão suficiente para o povo. Você observa que Pedro é o crente que não vê o que o diabo sabe que ele tem. O diabo sabe que tudo o que fazemos para Deus multiplica, mas Pedro não sabia. Sabe quem vai conseguir os pães? Um menino, um desconhecido, não fala nem nome, um desconhecido. O menino tinha 5 pães, mas a igreja não tinha. Os apóstolos não tinham. A gente percebe isso hoje. Quando nós falamos em generosidade, em liberalidade, as pessoas dizem assim, eu não tenho, pastor. Eu não posso dar uma lata de ervilha, é muito caro, R$2. Eu não posso dar um raminho de cebolinha. Eu não posso dar um raminho de coentro, é muito pesado para mim. A gente nunca pode dar nada. Deus disse, Pedro, vocês têm pães para esse povo. E Pedro disse, Senhor, jamais. Aonde conseguia tanto dinheiro? Mas o diabo viu o que nós precisamos ver, que tudo que nós fazemos, Deus faz multiplicar. A igreja não tinha 5 pães, irmãos, presta atenção. Os apóstolos não tinham nenhum pão. Eles não deu um pão para ofertar, nada, não deu um pão. Mas uma criança tinha. E aqueles 5 pães alimentou uma multidão com quase 15 mil pessoas. E diz a Bíblia que ainda sobrou 12 cestos para alimentar outros e outros e outros. Presta atenção. O pouco na sua mão acaba, mas o pouco na mão de Deus multiplica. Novamente, o pouco na sua mão acaba, mas o seu pouco na mão de Deus multiplica. Nós precisamos entender, Deus não está olhando quantidade, Deus está olhando qualidade. Qualidade. O que o diabo vê, que o crente precisa ver.
Que Deus nos protege. Que Deus nos abençoa. E que Deus multiplica.